Olá, alunos! Hoje vamos falar sobre orações subordinadas adverbiais. Mas primeiro, vamos relembrar o que é uma oração? Uma oração nada mais é do que uma frase que contém um verbo. Por exemplo, eu estudei hoje. Já uma oração subordinada é uma oração que precisa de outra oração para complementar o seu sentido, ou seja, duas orações dependentes entre si. Olha o exemplo. Se você vier, eu ficarei feliz. Nós temos aí duas orações. Se a frase ficasse somente se você vier, não teria sentido. Precisa da outra oração. Se você vier, eu ficarei feliz. Agora vamos ver o que é uma oração subordinada adverbial. Existem 9 tipos de orações subordinadas adverbiais. E esse tipo de oração age numa frase como um advérbio, aquela palavra que complementa o verbo, modificando o sentido de outras orações e ocupando a função de um adjunto adverbial, ou seja, um advérbio formado por mais de uma palavra. As orações subordinadas adverbiais são sempre iniciadas por uma conjunção subordinativa ou locução conjuntiva subordinativa, ou seja, uma conjunção formada por mais de uma palavra. E agora nós vamos ver esses 9 tipos de orações subordinadas adverbiais. E para a gente descobrir qual é o tipo de oração subordinada da frase, nós precisamos prestar atenção nas conjunções. Vejamos a seguir. Primeiro, oração subordinada causal. São aquelas orações que designam a causa, o motivo de alguma coisa. Por exemplo, ela cantou porque ouviu sua banda favorita. Então, a causa dela cantar foi porque ela ouviu sua banda favorita. Observe que na frase a conjunção é porque. As principais conjunções usadas no tipo causal são porque, que, como, pois que, por quanto, visto que, uma vez que, já que, desde que, etc. Então fique atento sempre às conjunções de cada frase para saber qual é o tipo de oração subordinada adverbial. O segundo tipo de oração subordinada adverbial é a comparativa, que estabelece uma comparação com a oração principal. Por exemplo, ela andava leve como uma borboleta. Está comparando ela com uma borboleta. Olha a conjunção. Como? As principais conjunções usadas no tipo comparativo são assim como, tal como, tanto quanto, como se, do que, quanto, tal qual, que nem, que, entre outras. O terceiro tipo é a oração conformativa, que expressa conformidade ou algum tipo de acordo com a oração principal. Exemplo: como eu havia te falado, a prova não estava fácil. Conforme eu havia te falado, a prova não estava fácil. A conjunção utilizada foi como. As principais conjunções utilizadas nesse tipo de oração comparativa são conforme, segundo, como, consoante, de acordo, entre outras. Terceiro tipo de oração subordinada adverbial é a concessiva, que se opõe às ideias expressas pela oração principal. Exemplo: embora a prova estivesse fácil, demorei bastante para terminar. A conjunção da frase é embora. E as principais conjunções utilizadas nesse tipo de oração subordinada são embora, conquanto, por mais que, posto que, ainda que, apesar de que, entre outras. O quarto tipo de oração subordinada adverbial é a consecutiva, que é a consequência da oração principal. Por exemplo, comecei o dia tão mal que não consegui me concentrar no trabalho. Ou seja,
A consequência de começar o dia mal foi não se concentrar no trabalho. A conjunção utilizada foi que. E as principais conjunções utilizadas nesse tipo de oração são de modo que, de sorte que, sem que, de forma que, de jeito que. O quinto tipo de oração subordinada adverbial é a final, que indica uma finalidade, propósito para que aconteça a oração principal. Exemplo: não vou fechar os portões da biblioteca para que você possa fazer sua pesquisa. Então, a finalidade de não fechar os portões é que você possa fazer sua pesquisa. A conjunção utilizada foi para que. E as principais conjunções utilizadas neste tipo de oração são a fim de que, para que, porque, entre outras. O sexto tipo de oração subordinada adverbial é a proporcional, que indica proporção. Olha o exemplo. Quanto mais você fumar, mais grave ficará a sua doença. A conjunção utilizada foi quanto mais. E as principais conjunções utilizadas nesse tipo de oração são a proporção que, à medida que, ao passo que, tanto mais, tanto menos, quanto menos, entre outras. O sétimo tipo de oração subordinada adverbial é o temporal, que localiza a oração principal em um determinado tempo. Exemplo: quando você voltar, nós conversamos. Qual é o tempo? Quando você voltar. Assim que você voltar, nós conversaremos. A conjunção utilizada foi quando ou assim que. E as principais conjunções utilizadas nesse tipo de oração são enquanto, quando, desde que, sempre que, assim que, agora que, entre outras. O oitavo tipo de oração subordinada adverbial é a conclusiva, que estabelece conclusão. Exemplo: são todos cegos, portanto não podem ver. As principais conjunções utilizadas nesse tipo são portanto, logo, por isso, pois, assim, entre outras. E o nono e último tipo de oração subordinada adverbial é a explicativa, que estabelece explicação. Por exemplo: senti frio porque estava sem agasalho. Então, a explicação de sentir o frio é estar sem agasalho. As principais conjunções são que, porque, pois, porquanto. Lembre-se sempre, para identificar qual tipo de oração subordinada adverbial, prestem atenção na conjunção que está na frase.